Pai do Senhor, igreja, que o nome do Senhor seja louvado todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida. E que você nesse momento se encontre como adorador na presença do Senhor. Que você venha buscar a Ele, buscar a face dEle e depender totalmente dos favores de Deus. Porque nossas vidas é assim, somos totalmente dependentes do Senhor. E nós dependemos de Deus para tudo. Por mais que Ele tenha nos dado aquilo que nós almejamos, por mais que Ele tenha nos dado aquilo que nós pedimos, o maior de Deus é a sua própria essência em nós. Aleluia. O amor de Deus em nós. Compartilharmos dos milagres do Senhor. E você, meu irmão, você, minha irmã, é um milagre do Senhor. Você tem recebido de Deus o melhor. Se hoje você pode estar louvando a Deus, é porque Deus quer que você participe disso. Que o seu louvor possa subir ao trono do Altíssimo nesse momento, para que Ele possa receber o nosso culto, amém? E que você nesse momento possa estar se entregando de corpo e alma ao Senhor, para que Ele venha receber o nosso louvor. Aleluia, Jesus. Aleluias. Recebe o nosso louvor, Senhor. É só para Ti, ó Deus. Aleluias. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Pai. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Bendito Deus.
que nós possamos buscar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero, Senhor, conhecer-te sempre mais e mais e mais. Aleluia. Te procuro, ó Deus.
te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Pai. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Glórias a Deus. Deus. Te queremos Santo é mais teu e nome, mais, Senhor. Senhor. Paz do Senhor, irmãos. É uma honra, né, estarmos aqui novamente com os irmãos para glorificar e adorar o nome do nosso Senhor. Amém? Para trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra que Deus tem falado comigo. Uma honra estar com você que me conhece, com você que não me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea. Amém? E nós estamos aqui para isso, queridos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, só para isso. Amém? Enquanto nós não podemos estar juntos, nós estamos aqui para levar uma palavra para os irmãos, para que Deus continue falando com os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvá-lo, Senhor, agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, ó Pai, de glorificar e exaltar o Teu nome. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos propusemos, Senhor, estar neste lugar nesta noite. Em nome de Jesus, fala com o Teu povo, usa a Tua palavra, Deus, que seja a Tua voz e não a minha, o Teu querer e não o meu, a Tua vontade, ó Deus querido, e não a minha, mais do Senhor e menos de mim, ó Pai, que eu possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, de forma que os meus irmãos consigam entender, ó Deus querido. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos, Pai, para a Tua glória. Amém. Glórias a Deus. Abra sua palavra comigo aí, em 2 Timóteo, no capítulo 4. Essa é a primeira palavra, irmãos, que eu ministrei quando eu tinha, acho que uns 18 anos, nem faz tanto tempo assim. Foi a primeira vez que eu ministrei uma palavra. E aí, quando eu soube que eu iria gravar novamente uma palavra para os irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração novamente. Amém? Capítulo 4, verso 7, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Um verso só. Essa palavra, ela vem para mim, ela soa para mim como um brado de vitória. Uma palavra de vitória mesmo, sabe? De um homem que os irmãos talvez conheçam. É um homem que foi muito importante, é muito importante para o cristianismo, né? E que Deus levantou por minha causa, por sua causa, para que nós hoje conhecêssemos o Evangelho. Um homem que começou a história dele muito mal, um perseguidor da igreja, um homem que perseguia sem dó nem piedade os cristãos e que a todo custo queria exterminar os cristãos. Um homem que viu Estevão morrer e assentiu na morte do Estevão. Mas aí eu vejo aqui no final de toda a história, essa carta de Timóteo, queridos, foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Amém? Uma morte até tranquila para a situação em que ele viveu. Ele morreu ali por volta dos anos 60, 64 depois de Cristo. E por ser romano, foi decapitado. Olha que coisa. Enquanto outros cristãos eram crucificados, que era uma das piores mortes que havia naquele tempo, Paulo foi decapitado porque era cidadão romano.
E aí, quando ele está preso nessa segunda prisão dele, ele está preso, ele está escrevendo essa carta para o Timóteo, e ele diz essas palavras: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre essas palavras, sobre o que essas palavras trazem na vida do Paulo e que trazem para as nossas vidas também. Como é que, depois de tantas coisas que ele viveu, e nesse momento que aos olhos carnais, se a gente olhar com olhos carnais, parece uma derrota. Parece que o Paulo, depois de tantas coisas que ele viveu, como assim? Depois de tudo que ele fez por causa do Evangelho, morrer dessa forma, ter esse fim, Deus não o livrou da morte. Não é? Às vezes nós queremos tantos livramentos, nós oramos tanto por livramento, e às vezes o livramento não acontece. Mas é interessante ver como é que Paulo está vendo essa situação e como é que ele enxerga esse final. Amém? Então ele diz aqui: eu combati o bom combate. Quando a gente fala de combater o bom combate, a gente traz, né, à nossa memória as coisas que nós passamos, as coisas que nós vivemos. Então nós temos as dificuldades que nós passamos, ou seja no casamento, seja no trabalho, seja com os filhos, a gente fala: não, eu estou combatendo o bom combate. Eu vou me manter firme diante dessas situações difíceis. O que é certo. Mas Paulo, quando ele diz combati o bom combate, o Paulo, ele não está falando de coisas particulares que ele estava vivendo. Quando Paulo fala eu combati o bom combate, ele está dizendo: olha, eu fiz tudo que Deus me deu a mão para fazer. Quando ele diz eu combati um bom combate, ele está dizendo: olha, desde quando eu me converti, desde quando eu vi o Senhor, desde quando houve uma transformação na minha vida, tudo que o Senhor me pôs a mão eu fiz. Então, queridos, combater um bom combate não é simplesmente viver a nossa vida particular da forma que nós achamos melhor. Combater o bom combate é viver a vida que o Senhor determinou que nós vivêssemos. E não foi fácil. Eu sei que talvez, durante a sua vida, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, de cristã, eu não sei quanto tempo faz que você conhece Jesus, eu não sei nem se você é cristão ou não, você que está me ouvindo, mas quantas vezes na sua vida, quantas dificuldades você passou e quantas coisas você passou, perdeu, quantas pessoas você perdeu, quantas oportunidades foram por água abaixo, quantos sonhos que foram e você nem percebeu, e quando você olha agora, você fala: nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos objetivos e nada deu certo e eu não consegui nada. Ah, mas eu estou de pé. Amém? E que bom que nós ainda estamos de pé, depois de tantas coisas ruins e dificuldades que nós passamos. Mas Paulo, quando diz, eu combati um bom combate, ele está dizendo que ele conseguiu terminar aquilo que Deus deu para ele fazer. Então, que nós possamos aprender com Paulo nesta noite, que combater o bom combate não é só nós passarmos pela vida. Combater o bom combate é passarmos pela vida fazendo aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. É passar pela vida levando alguma coisa, deixando alguma coisa. Quando ele diz eu combati um bom combate, eu tenho certeza que passa pela cabeça dele todas as dificuldades no Evangelho, em pregar o Evangelho, em falar do amor de Deus. Não é? E quando nós pensamos, eu quero ler com os irmãos aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 11, acontece algumas coisas, e lá ele exemplifica bem, assim, tudo que ele passou e sofreu, né, tem algumas, ele fala de algumas coisas que ele passou, está em 2 Coríntios, no capítulo 11, deixa eu abrir aqui com os irmãos para a gente poder ler junto. 11, 23. Vou ler a partir do 23. No capítulo 11 ele vem falando sobre algumas coisas que aconteceram com ele. E aí do 23 ele diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Aqui ele está falando de falsos profetas, irmãos. Que a igreja estava dando ouvido para eles.
E ele diz: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei no voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Entende? Olha as coisas que esse homem de Deus passou. Que talvez, se nós falássemos assim para alguns pastores, alguns apóstolos por aí, se nós disséssemos: o que você diria de um homem que passou por todas estas coisas? Ele diria: é um fracassado, o seu ministério é um fracasso. Não é assim que nós pensaríamos? Onde estão as vitórias? Que combates são esses? Porque quando nós falamos de combate, de luta, nós pensamos assim: se ele está dizendo que combateu um bom combate, quer dizer que ele saiu vitorioso, ileso. Né? Quando você vê uma luta de boxe, por exemplo, vai ter lá 2 lutadores, vai ter um que vai sair vencedor. Esse que sai vencedor, teoricamente, sai menos machucado do que o que saiu derrotado. Aqui nós vemos um homem dizendo que combateu um bom combate, mas se nós olharmos os ferimentos, as feridas, se nós olharmos o sofrimento desse homem, nós diríamos: ele foi derrotado. Em todas as vezes ele foi derrotado. Um homem que foi preso, chicoteado, foi expulso. Um homem que foi abandonado. Aqui em Timóteo mesmo, no capítulo 4, diz que ele foi abandonado. Que quando ele foi se defender, não tinha ninguém junto com ele. E ele vai citar algumas pessoas que o abandonaram. Ainda assim, Paulo diz para Timóteo: olha, eu combati o bom combate. Porque ele está falando, querido, de coisas espirituais. Nós, às vezes, falamos tanto do Evangelho, falamos tanto de Jesus, falamos tanto daquilo que Deus pode fazer, de todas as interferências que Deus pode fazer na nossa vida, de todas as vezes que nós clamamos e o Senhor nos responde. E em alguns momentos nós esquecemos de tudo isso, nós passamos e nós começamos a passar por dificuldades e começamos a ficar nervosos, a ficar preocupados, como se nunca tivéssemos servido a esse Deus. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, apesar de todas essas dificuldades que nós lemos aí em Coríntios, que ele passou, nós vemos ele triunfante, com este brado de vitória. Quando ele, nas suas últimas palavras a Timóteo, ele diz: olha, eu combati um bom combate. Quer dizer, eu venci as minhas guerras. Ele está dizendo, talvez olhando aí para tudo que ele passou e para todas as coisas que aconteceu, talvez ele esteja olhando não para as suas dificuldades e para o seu sofrimento, mas ele está olhando para os frutos, queridos. Essa é que é a diferença. Ele não está olhando para tudo aquilo que ele passou, ele está olhando para tudo aquilo que ele conquistou em Jesus, para tudo aquilo que ele fez por causa da obra de Deus. É por isso que ele está dizendo: eu combati um bom combate, não porque a vida dele foi muito boa, não porque ele teve muitas regalias, não. Ele está dizendo: eu combati um bom combate, porque ele está olhando para todas as igrejas que foram formadas através da vida dele, através das viagens missionárias que ele fez com outros irmãos, Barnabé, Silas, todas as vezes em que ele ministrou a palavra e que almas foram convertidas. Esse é o combate que ele está dizendo que venceu. É nisso que ele está se pegando, quando agora ele sabe que está chegando o fim da sua jornada.
Ele combateu um bom combate. Ele fez aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. Então, quando nós pensamos que nós queremos também combater um bom combate, quero combater um bom combate, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me colocar às mãos. Eu quero dizer sim para tudo aquilo que o Senhor quiser que eu faça. E às vezes, a vontade do Senhor, na verdade, a maioria das vezes, ela vai se confrontar com a nossa. A nossa vontade geralmente não é o que Deus quer para nós. Porque aquilo que Deus nos pede é renúncia. Sempre quando nós temos que fazer alguma coisa é renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade, às vezes renunciar até a momentos de lazer. Nós temos renúncia. E nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. Então, que nessa noite você consiga refletir comigo sobre isso. O que é combater um bom combate diante do Senhor? Não é só vencer as minhas próprias guerras, querido. Mas é fazer a vontade de Deus. Ainda que eu passe por algumas dificuldades que eu duvido que eu vá conseguir passar mais do que o apóstolo Paulo passou. Mas veja, quando ele diz eu combati um bom combate, pense que talvez ele estivesse pensando em nós. Ele fala, aquilo que eu construí aqui, que eu consegui fazer aqui para o Senhor, imagina os frutos que isso vai dar. Nós somos frutos do bom combate de Paulo. Quem pregou para os gentios? Quem saiu a pregar para os gentios? Paulo escreveu 13 dos livros da Bíblia, dos livros do Novo Testamento. 13 cartas. 13 importantes cartas que fizeram com que hoje nós conhecêssemos nosso Senhor Jesus melhor. Até antes de alguns evangelhos, o de Marcos, por exemplo, as cartas de Paulo foram escritas antes. Entende que a igreja primitiva ela tinha mais acesso às cartas de Paulo, às vezes, do que ao próprio evangelho de Marcos ou os outros evangelhos. Foi um homem importante. Aí a gente pensa talvez assim, mas por que ele ficou preso? Né? Por que Deus permitiu a prisão de Paulo? Por que Deus permitiu que antes da morte ele ficasse 2 anos preso? Queridos, se ele não tivesse ficado preso, não teria escrito as cartas. Ele teria ido pessoalmente, falado com as pessoas nas igrejas, e talvez nós não teríamos esses relatos. Nós não teríamos esta palavra hoje, se ele não tivesse sido preso. Deus não dorme, queridos. Deus não dorme. Talvez esteja acontecendo alguma coisa com você, e você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez Paulo não entendesse o motivo de estar preso, não entendesse o motivo de Deus mantê-lo ali até a morte. Hoje nós sabemos que, se ele não tivesse preso, nós não teríamos boa parte do Novo Testamento em mãos. Para isso, talvez Deus tenha preservado lá em prisões, para que ele escrevesse, para que nós hoje tivéssemos acesso. Algumas coisas vão acontecer na minha e na sua vida, que nós não vamos entender. Nós só precisamos crer e combater um bom combate. Aqui Paulo vai dizer, depois que ele diz, combati um bom combate, ele diz, eu acabei a carreira. Quando Paulo diz eu acabei a carreira, ele não está dizendo eu já estou velho, eu sei que eu vou morrer, porque Paulo morreu novo, ele tinha por volta aí de 55 a 60 anos quando morreu, era novo. Quando ele diz eu acabei a carreira, ele não está dizendo eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Ele está dizendo a minha vida está nas mãos do Senhor, a minha vida, quem comanda é o Senhor, e se ela está por acabar, é porque eu já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. É a fé, queridos. É a fé. É a certeza de que ele tem um Deus que está acima de todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas. Não era Nero que estava matando Paulo, não era Nero que ia pôr fim à vida de Paulo, era Deus dizendo, agora acabou. Agora aquilo que eu tinha para você, você já fez. Então, não é hora. Não é nossa hora ainda de acabar a carreira. Não hoje. Pelo menos não neste momento que você está ouvindo essa palavra. O que você está passando não é para acabar a carreira. Porque Deus está te moldando. E queridos, infelizmente, nós somos moldados por Deus quando passamos por dificuldades em sofrimento. Porque quando a gente está feliz,
a gente não dá a oportunidade de Deus nos moldar. Parece que a gente não tem tempo. Não é? Já parou para pensar nisso? Todas as vezes em que eu passei por dificuldades, eu saí melhor. Eu amadureci. Todas as vezes em que eu tive problemas, em que eu tive que passar por algumas dificuldades, eu cresci. Eu acredito que você também. Acredito que se você olhar para trás e ver todas as coisas que você passou, e tantas coisas que você perdeu, e tantas coisas ruins aconteceram, é por causa dessas coisas que você é quem é hoje. Talvez por causa dessas coisas você tenha se aproximado de Cristo. Talvez por causa de algumas dificuldades você tenha se achegado mais ao Senhor. Talvez os maiores momentos de oração da sua vida tenham sido em tribulação, em dificuldade. Pense nisso. Então nós precisamos combater o bom combate e acabar a carreira. Acabar a carreira, queridos, é quando Deus quiser que ela acabe. É Deus quem vai determinar quando a minha carreira acaba. Não é os problemas que estão acontecendo hoje no nosso país, não é o coronavírus, não é um problema de saúde, o câncer, seja qual for o problema. Não é. Quem diz que acabou a carreira é Deus. Então, nós precisamos estar firmes nisso. Não se desespere, não se apavore, não fique, falando sempre de coisas ruins, do que está acontecendo, e como eu tenho medo, ai que medo de sair na rua, ai que medo de... Queridos, quem diz que acabou é o Senhor. Quando Ele disser, queridos, não precisa de enfermidade não, você morre dormindo na sua casa. Se o Senhor disser que acabou, acabou. Então, a gente não precisa ter esse medo. Paulo aqui ele está dizendo, olha, quem manda na minha vida é o Senhor. Se ele diz que acabou, acabou. No 6, ele diz... Eu estou no 1 Timóteo, deixa eu pôr aqui. No verso 6, antes dele dizer que ele combateu um bom combate, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele já sabe o que está acontecendo com ele já sabe o que vai acontecer com ele, mas ele está dizendo, eu acabei a carreira. E por último, e mais importante de tudo, ele diz, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Novamente se lembrando do tempo que você conhece Jesus. Quantas pessoas você viu ficarem pelo caminho? Que até começaram bem, mas não guardaram a fé. Talvez um culto se tornou para ele uma mesmice, uma coisa chata. Ai, todo domingo é culto, todo dia é culto. Ai, eu estou cansada dessa vida. E chegou um momento em que a igreja para ele já não fazia sentido, porque realmente não faz. Se a sua fé não está guardada, se a sua fé não está em Jesus, se o seu alvo não é o Senhor, se você não tem um propósito de adorar e de buscar a Deus, realmente a igreja não faz sentido nenhum. Nenhum. Se a gente muda o alvo, se a nossa perspectiva com Deus muda, realmente estar numa igreja é o que menos importa. Eu sempre digo que quando nós estamos juntos aqui, nós estamos fazendo juntos aquilo que nós fazemos separados no nosso dia a dia. Eu busco, eu adoro, eu falo com Deus todos os dias. Em algum momento eu me junto com vocês aqui neste lugar, porque juntos somos a igreja de Cristo, para juntos adorarmos. Mas se eu não faço isso de forma separada, na minha casa, quando ninguém está olhando, se no meu trabalho eu não sou alguém que adora a Cristo, se na minha casa eu não sou alguém que adora a Cristo, se na minha escola eu não sou alguém que adora a Cristo, aqui é que eu não vou ser esse alguém. 2 horas aqui dentro não vou fazer diferença nenhuma na minha vida e na sua vida. Guardar a fé é importante para quando esse momento chegar, este momento que Paulo sabe que está acabando o tempo dele aqui, faz toda a diferença na nossa vida. Guardar a fé faz toda a diferença. Porque ele sabe nas mãos de quem a vida dele está. No 8, ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Entende? No que está guardada a fé de Paulo? Ele está dizendo, olha, eu estou partindo, eu estou vendo que a minha vida vai ser oferecida. Ele está dizendo, a minha vida será oferecida
em sacrifício ao Senhor. Entende? Por isso ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Ele está dizendo, Deus determinou que o combate acabou, a carreira acabou. Mas eu guardei a minha fé. E por causa disso, por ter guardado a fé em meio a tantas coisas que aconteceram durante a minha vida, aqui diz que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele tem certeza da salvação dele, ele tem certeza de que é Deus quem cuida da vida dele, de que é Jesus quem está conduzindo a vida dele desde o princípio até agora. E nessa carta de Timóteo, eu lendo um estudo, e lá diz que nessa carta ele dá 4 conselhos importantes. 4 conselhos importantes que ele dá ao Timóteo, que ele considerava como filho, que era uma pessoa que ele amava muito. E aí ele diz, dá 4 conselhos, eu quero ler com você, tá? Em 2 Timóteo mesmo. Ele diz para Timóteo, guarda o evangelho. Está em 2 Timóteo 1,14. Diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o evangelho. Guarda Cristo com você, guarda as coisas que você tem aprendido durante os cultos, guarda para que você lá fora possa utilizar tudo que você aprende aqui, tudo que você aprende ouvindo uma palavra, tudo que você aprende lendo, guarda com você, leva com você. E depois ele diz, sofre pelo Evangelho. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 3, diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Às vezes parece que as pessoas que andam pregando por aí não leem a Bíblia. Elas falam de viver um evangelho como aquele que os judeus queriam quando Jesus veio e foi rejeitado, porque o que eles queriam? Eles queriam alguém que livrasse o corpo físico deles da escravidão, queria que o corpo deles fossem livres de Roma, eles queriam ser libertos do jugo de Roma. E aí vem um Jesus, vem um Messias, para livrar a alma, para salvar a alma deles. Eles não entenderam nada. E parece que hoje, muitos gostam de pregar esse Jesus. Vem para Jesus que você vai parar de sofrer. Vem para Jesus que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Oferta, dá dízimo, dá seu dinheiro, dá sua casa, que você vai receber de volta. Jesus veio pregar, queridos, o reino dos céus. O reino dos céus. Que nós possamos lembrar disso. Olhando para a vida de Paulo, a gente percebe perfeitamente o que é que Jesus fez na vida de Paulo. Ele não teve sossego 1 minuto da vida dele. Ele morreu pobre. Morreu pedindo aqui no capítulo 4, ele pede, traz a minha capa, que até frio ele estava passando lá na cadeia. Mas traz também os pergaminhos. Um homem que sabe que vai morrer, pede para trazer a palavra para ele. Para quê? Vai morrer, nem vai dar tempo, não sabe nem se vai dar tempo de ler alguma coisa. Mas ele pede, traz meus pergaminhos, traz a minha capa. Vem me ver, sozinho, pobre. Abandonado, ele diz, eu fui abandonado. Mas, queridos, ele fala do homem, quando ele fala de pessoas, ele diz isso, eu fui abandonado. Mas quando ele fala do Senhor, ele fala, para mim está guardado uma coroa. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o que Ele tem guardado para mim, eu sei por que eu passei todas essas coisas, eu sei para quê. Nós precisamos entender para quê. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, quando você estiver em dificuldade, quando você vê que um sonho acabou, que alguma coisa na sua vida foi destruída, não pergunte por quê, pergunte para quê. Senhor, para quê? Qual é? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu me lembro que a gente passou por algumas dificuldades, eu e meu marido, e quando eu orava, eu dizia, Senhor, me ensina rápido o que eu preciso aprender. Por favor, para que eu passe rápido, porque eu sei que na minha dificuldade, nesse problema que nós estamos passando, alguma coisa o Senhor quer me falar, alguma coisa o Senhor quer me ensinar, então, por favor, me ensina rápido. Porque a única certeza que a gente pode ter, queridos, é essa, é que alguma coisa o Senhor quer falar com você. Nisso que você está passando, alguma coisa. Você que não conhece Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, talvez esteja um pouco assustado com essa palavra, dizendo, nossa, se é para servir a Cristo e viver essa vida, eu não quero.
Mas, queridos, não tem coisa melhor do que viver com Jesus. Sabe por quê? Nós vamos continuar passando dificuldades como todas as outras pessoas passam. Mas não vamos passar sozinhos. É isso que conforta o nosso coração, é isso que nos consola, é isso que nos faz levantar e continuar caminhando, apesar de todas as dificuldades. A nossa vida não é melhor em nada do que a de ninguém, se formos falar de coisas materiais, porque a gente passa por dificuldades também, a gente também fica doente, a gente também morre de doença, a gente também passa necessidades, a gente também fica desempregado. Tudo isso a gente passa, mas nunca passa sozinho. Paulo estava abandonado pelas pessoas aqui, mas ele diz, olha, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo, tudo aquilo que me foi proposto pelo Senhor eu fiz, porque Ele me deu condições de fazer. Se a carreira acabou, é porque o Senhor está dizendo que ela acabou, não é porque o Nero vai me matar, é porque um governante quer me matar, porque uma doença quer me matar, é porque o Senhor está dizendo que acabou. Mas diante de tudo isso eu guardo a minha fé. E aí um terceiro conselho que ele dá, é permanece no Evangelho. Permanece. Muitos vêm a Cristo, querido, mas poucos permanecem. O próprio Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos, porque não guardou a fé. Nós precisamos guardar a nossa fé. Ele diz, permanece no Evangelho, no 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Entende o que ele está dizendo? Olha, não esquece. Não esquece quem te salvou, não esquece de onde Ele te tirou, não esquece quem está caminhando com você, não esquece de todas as vezes que você foi livre, foi livrado de alguma coisa, não esquece das vezes que o Senhor te socorreu, não esquece das palavras que você tem ouvido para permanecer firme, não esquece. Porque é tão fácil, queridos, é tão fácil esquecer as coisas. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós estamos bem, é tão fácil adorar a Deus, a gente vem, a gente canta, a gente fica feliz. E aí, quando estamos passando por dificuldades, nós começamos a pedir, esquecemos de adorar, esquecemos de agradecer. Então, ele está dizendo aqui, ó, permanece no Evangelho que você conheceu, não deixa as coisas que acontecem à sua volta mudarem quem você é diante de Deus e o que Deus é para você. Não esquece, permanece. E por último, ele diz, prega o Evangelho. Em 4:2 ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Sabe por que você não acabou a carreira ainda? Porque o Senhor quer que você continue pregando o Evangelho. O Senhor quer que você continue falando dele, vivendo ele. Porque às vezes a gente fala de coisas que a gente não vive. A gente fala uma coisa, mas as pessoas veem outra coisa em nós. Nós precisamos buscar todos os dias, queridos, todos os dias. Buscar todos os dias. Ser alguém que, se eu não puder falar, que em mim as pessoas vejam a Cristo. Talvez eu não consiga, não tenha oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas. Mas então eu preciso viver de forma que, mesmo sem falar, ela perceba a quem é que eu sirvo. Porque às vezes falando a gente envergonha o Evangelho por conta da vida que a gente leva. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, porque perfeitos nós não vamos ser nunca. Nós levantamos cometendo erros, vamos dormir cometendo erros, mas sempre procurando acertar, sempre procurando falar de Jesus e viver Jesus na nossa vida. Então ele diz, prega a palavra, fale de Jesus. Você não tem o microfone na sua mão, fale de Jesus. Eu não prego a palavra quando eu estou aqui, quando me dado a oportunidade de estar neste altar. Eu prego a palavra todos os dias, eu prego a palavra para os meus filhos, eu prego a palavra quando eu estou com meu marido, eu prego a palavra dentro do meu trabalho, eu prego a palavra na rua, na casa da minha família. Tem minha família vendo isso, tem os meus filhos vendo. E o que vai ser, querido, se eu estou falando de um evangelho aqui, eles olhando para mim dizendo assim, olha lá, está falando, mas não é nada disso. Não. Não pode ser assim, né? Eu quero que Deus me use no pouco que eu posso fazer. Quero ser útil ao Senhor, mesmo com as minhas falhas, meus defeitos, que são muitos, muitos. E quem mais conhece, quem mais sabe disso é a minha família, são as pessoas com quem eu trabalho. Algumas pessoas da igreja com quem eu tenho mais intimidade vão saber que eu tenho muitos defeitos.
Mas eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso procurar todos os dias viver uma vida que no dia em que ela terminar, que se eu não puder dizer, porque Paulo sabia que ia morrer, e a gente não sabe. Eu não sei que dia eu vou morrer, eu não sei se eu vou ter tempo de dizer isso. Mas que digam por mim. Que alguém possa dizer por mim, por você, olha, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Não importa só começar bem, querido, nós precisamos terminar bem. E entre começar e terminar tem um longo caminho a perseguir. Que eu e você possamos seguir esse caminho. Possamos andar com Deus, combater o bom combate de Deus, caminhar com Ele. Saber que só acaba quando Ele disser que acaba. Entenda isso, só acaba quando Ele disser que acaba. Então, busque ao Senhor. Está difícil? Busque ao Senhor. Está fácil para você? Busque mais ao Senhor para que não fique difícil. Que nós possamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Independente das situações que estão acontecendo à nossa volta. Independente daquilo que nós perdemos ou deixamos de ganhar. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo nas nossas vidas. Paulo tinha essa certeza, por isso terminou a sua vida de forma brilhante. De forma brilhante. Talvez você diga, mas foi decapitado. Foi decapitado sim, por causa do evangelho de Cristo, não por nada de errado que ele tenha cometido. Foi decapitado porque não negou a Jesus, porque não deixou que as coisas em volta dele mudassem o foco dele, não deixou que as dificuldades que ele sofreria. Junto com Paulo, queridos, morreu muita gente. Foi o começo da perseguição dos cristãos, essa época aqui. Morreu muita gente. Ele foi o que morreu da melhor forma, foi decapitado. Junto com ele morreu gente que foi crucificado. Muitos foram queimados vivos. Muitos foram jogados aos leões, às feras. Foram muitos mortos junto com ele. Não foi só ele, não. Mas ninguém negou a Jesus. E hoje nós negamos a Jesus por qualquer coisa. Acontece um problema na sua vida, você perde alguém que você amava muito, pronto, não vou mais servir a Cristo. Deus não curou quem eu pedi para Ele curar. Deus não me deu o que eu pedi para Ele dar. Nós negamos a Jesus por tantas bobagens que acontecem, que nem parece que é precioso o que Ele nos deu. Ele te salvou quando você não pediu salvação nenhuma. Ele te salvou quando você não queria nada com Ele. Ele te amou quando você não o amava. Ele te resgatou quando você nem achava que precisava de resgate. Querido, nós nascemos para o inferno. Nós nascemos fadados ao inferno. Mas Jesus foi lá e nos resgatou. E se Ele não nos der mais nada além disso, se Ele não fizer mais nada na minha e na sua vida, além da salvação das nossas almas, ainda assim, nós estamos em débito com Ele. Ainda que Ele não faça nada, queridos, que você queira, ainda que Ele não dê nada que você pede, ainda que nenhum dos seus sonhos nessa terra se realizem, ainda assim você está em débito com Ele. Porque Ele resgatou a sua alma, Ele salvou a sua alma, salvou a sua vida do inferno. E vem buscar você para morar com Ele. O que é? O que são as nossas dificuldades, os nossos problemas? O que são essas coisas perto daquilo que o Senhor fez? O que é o meu e o seu sofrimento perto do que Ele sofreu? Porque eu e você, nós merecemos. Nós merecemos. Se você for olhar, a maioria dos sofrimentos que você e eu passamos é por causa dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias concupiscências, como diz a palavra, né? São as nossas próprias atitudes. Ele morreu não por causa das atitudes dele, mas por causa da minha e da sua. Por causa dos meus e dos seus pecados. Então, independente das coisas que vão acontecer conosco, entenda isso, guarde a sua fé. Guarde a fé que Ele te deu. Se lembre das coisas que Ele já fez, de onde Ele tirou você. E você que não conhece Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Ele, se lembre, foi por sua causa também. Não é só por minha causa, por causa daqueles que já se batizaram, que frequentam uma igreja. Foi por sua causa também. Você só precisa reconhecer que é pecador, como eu sou. A diferença de quem anda com Jesus e de quem não anda é só essa. É que eu já reconheço, eu já sei. E você precisa reconhecer também
que você é um pecador. Alguém que precisa do Senhor na sua vida. Alguém que precisa... Entenda uma coisa. Nós nascemos para ser escravos. Nós somos escravos. A gente só escolhe de quem a gente quer ser escravo. Quando a gente fala de livre-arbítrio, é meio enganoso, sabe? Não é tão assim, você não é tão livre. Você só é livre para escolher se você quer ser escravo de Deus, quer andar segundo a vontade de Deus, ou quer ser escravo da sua própria carne, quer ser escravo da sua própria vontade. E se lembre que todas as vezes em que a nossa vontade prevalece, a gente se dá mal. Importa viver a vontade do Senhor, porque Ele diz em sua palavra, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Não de mal. O Senhor tem coisa boa para mim e para você. Coisas boas aqui nessa terra e no porvir, a vida eterna, que é o que mais importa. Porque essa vida aqui é passageira, queridos. É passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã eu não sei da minha vida. Eu quero saber, quando os meus olhos se fecharem aqui, onde é que eu vou acordar? Onde é que você vai acordar? Que nós possamos acordar e ver o semblante do Senhor Jesus. Que nós possamos olhar para Ele e saber que nós combatemos um bom combate. Não porque nós merecemos ou porque nós fomos fortes, mas porque Ele fez isso conosco. Ele fez em nós. Ele faz todos os dias. É por causa dEle, é para a glória dEle. É tudo dEle. É Ele quem nos move. Então, que nós possamos ter isso em mente. E que nessa noite você possa refletir sobre isso. Que você possa viver uma vida, a fim de quando chegar lá na frente, você possa dizer essas palavras de Paulo. E ter a certeza, como ele tem aqui no verso 8, que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Dará para mim, dará para você. Receba o Senhor Jesus na sua vida, você que não o tem. E você que o tem, guarde. Faça isso que o Paulo está dizendo aqui em Timóteo. Guarde o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permaneça no Evangelho e prega o Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Porque nós não sabemos o dia em que Ele virá. Nós só temos certeza que Ele virá. Amém? Quero ler para os irmãos a bênção mosaica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.